Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está em mais um episódio do podcast do canal da Arquibancada. E pela primeira vez no podcast, no Instagram, no WhatsApp, o São Paulo foi campeão. Quem diria? São Paulo campeão paulista de 2021. E para comentar esse título e os outros títulos estaduais, estamos aqui novamente com o Pedro, que deve estar bem feliz. Fala, Pedro. Fala, Arthur, fala, querido ouvinte do podcast na Arquibancada. Vou aceitar aí sua provocação, Arthur. Vou aceitar numa boa aí. Felizão com o título, isso que importa. Acertei também o ganhador, né, no bolão. Fui subestimado aí, mas Sim. aqui é sem clubismo, cara. Verdade. E, pô, você vê desde que a gente começou o podcast, né? 2 títulos pro seu time, 1 título pro meu. Tamo dando sorte, hein? Tamo. Vamos continuar com isso aí, então, até Até o a gente Mundial. se Esse ano aposentar. é São Paulo e Chelsea no Mundial. Sei lá, não quero que o Chelsea ganhe, não. São Paulo, tanto faz. Mas, cara, o que você achou aí da final do Campeonato Paulista? São Paulo ganhou de 2-0 do Palmeiras. Um gol do Luan, outro do Luciano. Quais foram as suas impressões do jogo? Ah, cara, assim, primeiro falando do primeiro jogo, né? Eu achei que o primeiro jogo foi bem truncado, normal de final, né? Acho que os dois times com esquema tático muito parecido. Nenhum dos dois times propôs muito jogo, né? Apesar de ser característica do Palmeiras aquele contra-ataque rápido e tudo mais, acho que nenhum dos dois times propôs muito jogo, né? O São Paulo ainda saiu bastante prejudicado. Já foi pro primeiro jogo sem o Luciano, que é considerado titular, né? Não tá jogando esses jogos porque vem de lesão. O Éder, que Barça que ainda não conseguiu engrenar uma sequência boa de jogos, e perdeu aí o Daniel Alves e principalmente o Benítez, né? Logo no primeiro tempo. Então dali eu já achei que tinha dado uma zedada, mas o São Paulo até que foi um jogo bem tranquilo, né, cara? Se você pegar, ainda a chance mais clara de gol foi aquela bola na trave do Gabriel Sara no finalzinho do jogo. E, cara, já pro segundo jogo, eu acho que o São Paulo foi mais oportunista, né? Teve aquele gol do Luan que tá certo, cara. Às vezes, quando o jogo tá truncado, você tem que riscar um chute de fora da área. Teve a sorte de desviar no Felipe Melo e é isso, convertendo um gol. E aí, depois do segundo tempo, com a entrada do Luciano, aí, cara, o São Paulo foi muito melhor. Acho que se a gente contar os 4 tempos, o melhor tempo foi o do São Paulo, ali com a entrada do Luciano. Ele mudou completamente o jogo do São Paulo. O Palmeiras também, claro que tinha que propor um pouco mais o jogo, né? Estando atrás do placar. Mas eu acho que foi merecido, cara. Até se você parar pra pensar, o único chute mesmo no Palmeiras com perigo, né? Que exigiu uma defesa do Volpe foi aquele chute do Wesley. Então, assim, apesar do Palmeiras dominar, né, na posse de bola, na pressão, os 2 jogos, eu acho que faltou, de repente, arriscar um pouco mais, sabe? Não, concordo. Acho que foi merecidíssimo aí o título pro São Paulo. Eu acho que se for somar os 4 tempos, o São Paulo acho que jogou melhor como um todo. Mas eu vou falar mais desse segundo jogo. Eu acho que no primeiro tempo o Palmeiras até fez um bom primeiro tempo. O São Paulo acho que nem chegou. Se chegou foi uma finalização só no primeiro tempo. E aí o Luan deu a sorte, né, de achar aquele chute e desviar no Felipe Melo. Ele até, inclusive, na entrevista ali na beirada de campo no final do jogo, falou que no ano passado, quando o Palmeiras jogou contra o São Paulo, o Palmeiras fez um gol desviando nele e ele falou que se sentiu muito culpado por achar que ele fez parte ali do São Paulo ter sido prejudicado no final do ano e perdido o Campeonato Brasileiro. E hoje ele faz um gol igualzinho. Eu nem lembrava dessa coincidência, mas pra você ver que ficou marcado, né, nele, como que foi importante para ele ter feito esse gol, que foi o segundo, inclusive, como profissional. E Os 2 esse ano, né? sim. E o segundo tempo o Palmeiras tentou mudar, né, para tentar fazer o gol. Apesar de estar dominando o primeiro tempo, estava atrás do placar, precisava mudar alguma coisa. Não estava melhor, tipo, ir pressionando, São Paulo sufocando. Estava melhor no controle do jogo, mas não necessariamente estava exigindo
muitas coisas ali do Volpe. E o São Paulo, mano, tava jogando contra-ataque, fez certinho, pôs o Rojas, Luciano. E eu acho que é super merecido aí o título pro São Paulo, cara. Sim. E, Eu cara, eu até queria. acho. Pode Pode falar. falar. Não, pode concluir aí. Não, eu ia te perguntar sobre o Palmeiras, cara, porque eu tô vendo bastante gente na internet aqui cornetando o Abel, o time, tô vendo até um movimento pedindo o Renato Gaúcho, cara, no Palmeiras. Antes, É. se você quiser concluir aí os seus comentários sobre o jogo e tudo mais, vamos finalizar e depois a gente fala dessa possibilidade de saída do Abel e o que esperar do Palmeiras o restante do ano. Eu acho que assim, primeiro que, infelizmente, né, eu acho que tá bem feia a coisa pro Pablo no São Paulo. Ele já foi muito ali criticado, não sei se a palavra é certa, né, só que falaram muito dele, pelo menos na transmissão, né, que ele não tava jogando bem, e de fato não tava, né. E assim, a entrada do Luciano muda completamente o jogo. Então, assim, espero que pro restante da temporada o Éder tenha mais condições de jogo. O São Paulo ainda está na busca de mais um centroavante, né? Então, se for assim, não acredito que o Pablo deva ficar. Não acho que vale a pena você ter Pablo, Éder e mais um centroavante que provavelmente viria para ser titular. Mas, cara, assim, eu acho que até já mudando aqui já para o Palmeiras, cara, eu acho que o Palmeiras tinha um pouco mais de obrigação, cara, assim, de ganhar esse campeonato. Assim, tudo bem que o Palmeiras não é o foco, né? Mas a partir do momento que chegou na final, a gente viu, né, que 100% na final. Tanto que até entrou com o time reserva já na Libertadores, já está classificado em primeiro. Mas assim, o São Paulo estava muito desfalcado, né? Então eu achei que, apesar do São Paulo talvez ser favorito, né, pelo toda a questão do jejum, acho que os jogadores até do São Paulo talvez tenham entrado com mais vontade, eu achei que o Palmeiras tinha mais obrigação de ganhar. Até porque com as lesões do São Paulo, acho que o time do Palmeiras estava superior no papel. Mas, cara, não sei se é culpa do Abel, cara. Porque, assim, até uma coisa que você falou, acho que foi no último podcast, né? Às vezes tem que dar méritos também para outro time. O Abel tá na proposta de jogo dele, né? Que é jogar bastante no contra-ataque com o Rony. Tanto que deu certo contra o Corinthians, né? Naquele 2-0, se não me engano, do jogo da semifinal. Isso, isso. Então, assim, eu acho que foi muito, muito mérito pro São Paulo também, né? O trio de zaga do São Paulo foi perfeito nos dois jogos. Claro que teve um outro lance ali que saiu jogando errado, mas acontece. E o Léo conseguiu anular completamente o Rony, né? Então, assim, eu acho que talvez seria legal, talvez assim, o que daria para cobrar do Abel. Que tem que ter um outro tipo de jogo Palmeiras, né? Não pode só jogar no contra-ataque, porque a partir do momento que o seu principal jogador de contra-ataque está sendo anulado, você tem que ter alguma outra proposta de jogo, né? E eu não vi isso do Abel. Até teve aí, tipo, gostei das alterações dele, né? Pro segundo tempo desse segundo jogo da final, que ele coloca o Danilo e o Patrick de Paula. Mas eu não gostei muito da entrada do Danilo Barbosa, né, o nome dele, que eu achei que Isso, deixou o começou campo o do primeiro tempo, Palmeiras. sim. Isso, que eu achei que ia sair sim com o PK, né, como você gosta de falar. Aham. Que eu acho que ele é um pouco mais técnico do que o Danilo. Não que ele tenha feito um jogo ruim, mas eu acho que ali o Abel já entrou assim, pensando mais ainda numa retranca, sabe? Isso eu acho que talvez seja uma coisa para evoluir, ter outros tipos de jogar, enfim. Então, às vezes o Palmeiras, ele. Depois que ele assumiu aí esses três zagueiros de fato, só com uma dupla de ataque, não três lá na frente, eu acho que ou joga muito no contra-ataque, ou acaba necessitando de uma tabelinha ali entre o trio Luiz Adriano, Rony e Veiga. E que nem se falou, o Palmeiras está encontrando muitas dificuldades, principalmente quando joga com times com três zagueiros ou times que estão jogando mais defensivamente, como por exemplo foi contra o São Paulo, contra o Santos ano passado, apesar de não jogar com três zagueiros. O Alisson estava cobrindo ali como se fosse um terceiro zagueiro, não dando chances pro time do Palmeiras aproveitar essa bola enfiada ou alguma coisa do tipo. Uhum. Então, de fato, eu acho que o Abel tem que pensar assim, em outras formas de jogar. Não sei se as peças acabam limitando ele, apesar do Palmeiras ter, em relação a outros times, um elenco cheio, mas ainda ele pede um ponto e um centroavante aí para o time.
que pode ser o Dudu e o Daverson, né, que estão voltando. A gente não sabe ainda se o Palmeiras vai usar os dois atletas. Mas, cara, eu acho exagero. Eu acho exagero pedir o Abel fora do time. Eu acho exagero pedir o Renato Gaúcho. Eu acho que o Palmeiras não tem que mudar o planejamento do que foi proposto. Eu acho que o Palmeiras, quando estava no meio do Paulista, não imaginou que fosse se classificar no Paulista, imagine chegar na final. Sim. E aí chegou, tentou ganhar o título. O São Paulo estava ali, acho que muito mais com unhas e dentes para levar o título do que o Palmeiras, talvez até por essa surpresa de estar na final. Mas eu acho que aí agora é continuar o ano, focar aí na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, que não é porque o Palmeiras perdeu aí esses 3 títulos no começo da temporada, e 2 deles, inclusive, foi um campeonato que o Palmeiras já estava classificado na final. Acho que não é por isso que o Palmeiras tem que largar tudo e começar do zero. Eu concordo. Até porque, assim, eu acho que, cara, só de ter chegado numa final, que eu acho que pouca gente até ia pensar nisso, né? Eu acho que é um trabalho bom, apesar de tudo. Eu até queria te perguntar, o Daverson, né? Ele ainda é do Palmeiras? Eu não lembro se ele foi vendido, se ele estava só emprestado. Não, ele ainda é do Palmeiras. Hoje foi aberto a documentação lá para ele ser regularizado pelo Palmeiras. E eu não sei se em junho já ele consegue ser inscrito ou só em julho junto com o Dudu. Porque o Dudu é só julho. Mas, enfim, já foi aberta a documentação para regularização aí do Daverson. Legal, eu acho que é um bom reforço, sim, cara. Eu até acho que os dois times, né, São Paulo e Palmeiras, eles têm elencos também muito parecidos, né? Porque você vê que os dois têm um time titular, acho que praticamente já formado, né? Mas assim, você vê que no banco tem muitos moleques, né? Muito jogador da base, até no time titular. Então, assim, eu acho que talvez como o Palmeiras ainda é um time que tem um financeiro um pouco melhor que o de São Paulo, acho que ok a torcida querer cobrar, né? Talvez um reforço ou outro mais pontual. Mas acho que até de maneira geral, se for para analisar elenco por elenco, acho que são dois elencos bem parecidos, né? Sim, sim, eu acho que se for pegar aí a nível Brasil, talvez junto com o Flamengo, com o Galo, são um dos elencos aí mais bem qualificados do país, com certeza. Sim. E assim, E só vamos falar pra. dos reforços aí de São Paulo, Pedro, o que você acha? Cara, dos dois moleques aí que chegaram ou desses 6 aí que vieram do começo do ano? Não, dos que chegaram, né? O Rigoni, que jogava no Elche da Espanha, e do Sim. moleque, né? O Milan, não sei se você conhece eles. O Rigoni eu lembro, assim, do Zenit, mas nem faço ideia se ele chegou a jogar bem ou não. Cara, o Rigoni, eu tenho lembranças dele daquela época que ele era do Independente, né? Que teve até aquela final contra o Flamengo, que o Independente ganhou, né? Que era da Aham. Sul-Americana. Mas assim, eu não lembro, sinceramente, dele jogando, cara. Tipo, eu não lembro como é que ele era como jogador. Então, o que me preocupa, cara, da chegada dos dois jogadores, né? Tanto o Rigoni quanto o Facundo Milan, acho que é esse o nome dele, né? É a Isso quantidade de mesmo. estrangeiros no elenco. Porque assim, o São Paulo já tem Arboleda, Orejuela, o Rojas, o Benítez e o Galeano. Então, assim, com a chegada dos dois ia para 7 estrangeiros. E para o Brasileirão só pode jogar 5, né? Você pode escrever todos, só que na partida você só pode ter 5. Talvez o Rojas não permaneça no São Paulo, né? Tá em contrato de tá em negociação de contrato, parece que ele tá pedindo demais, o contrato dele vai. E então assim, tem que ver como é que vai ser essa questão do Rojas, né? Mas eu acho assim, eu não vou falar, né? Porque eu não conheço dois jogadores. O que eu mais vi é dessa semana, né? O Facundo Milan parece que é um artilheiro, então, apesar de ser jovem, acho que é ok para compor o elenco. O Rigoni, eu acho que já vem aí talvez para brigar como titular, segundo time, não sei. Sim, mas você acha que o São Mas, Paulo precisava de um centroavante aí, de um meio de campo, ou você acha que é exagero? cara, eu acho que centroavante precisa, né? Eu acho que assim, o Pablo, infelizmente, né? Ainda que ele tá fazendo os golzinhos, né? Mas sabe, tá realmente complicado você contar com o Pablo, né? Eu até acho que assim,
O Pablo, até a gente falou bastante disso quando a gente fala do Lucas Lima, né? Que é até um bom jogador para você ter no seu elenco, só que pelo preço que foi pago no jogador, salário e tudo mais, não compensa você ter no time, né? Acho que assim, se o Pablo ganhasse um pouquinho menos, se não tivesse chegado com aqueles 26 milhões, eu acho que seria um bom reserva, né? Mas infelizmente acho que com o salário que ele tem e tudo mais é complicado. Pro meio-campo, cara, aí eu acho que não tinha tanta necessidade assim, não, mano. Porque assim, o São Paulo tem o Benítez como titular, claro. Você tem como reserva ali meio que imediato, fica entre Sara e Igor Gomes, né? O Igor Gomes talvez seja vendido, mas mesmo assim você tem o Sara, né? A gente até viu o Sara e o Benítez jogando juntos. Em outros casos você tem o Hernanes, que é um pouco mais experiente, o Rodrigo Nestor também, que pode fazer essa função. Então, e o Rigoni, ele meio que joga assim mais pelos lados, né? Mais pelos lados do que como meia mesmo. Então, assim, Sim. pelos lados é pior ainda, né, cara? Porque, assim, talvez na esquerda seja legal, porque, assim, na reserva do Reinaldo só tem o Wellington, né, que ainda é moleque. Mas pra direita, cara, você está jogando muito bem, inclusive. Você tem o também, né, que fez boa parte do último Brasileirão jogando nesse lado direito. Eu acho que não tem tanta necessidade, não. Ainda mais por ser estrangeiro, né? Mas vamos Uhum. ver no que dá. Ah, não, só cortou, mas você falou provavelmente aí Daniel Alves, Igor Vinícius. E qual foi o outro aí que você É o falou aí? Orejuela, Sim, sim. o Shailon também, né, que ele jogou boa parte do último Brasileirão pelo Goiás na ala direita. Quem não sei, o Galeano pode jogar lá também. Enfim, você tem mais opções, né? Mas, sei lá, eu não acho que. Eu não vi necessidade, não, mas. Ok. Entendi, entendi. E tem mais algum assunto aí pra gente falar dos dois paulistas ou vamos pular pras finais aí dos outros estados? Ah, cara, acho que agora, tipo, o foco agora vai ser mais títulos, né? Acho que essa São Paulo mostrou para continuar brigando, né? Não foi aquele paulista que. Foi um, cara, querendo ou não, foi um campeonato extremamente bem administrado pelo São Paulo, né? O São Paulo Sim, só perdeu um jogo, o Novo Horizontino na segunda ou terceira rodada do Paulista. Foi até marcado no último lance do jogo. Não que fosse ser convertido em gol, mas a gente sabe que tem grandes chances. E, cara, assim, acho que. Então, assim, mostra que o São Paulo tem como continuar brigando, sabe? Acho que. Putz, talvez uma Libertadores. Acho que até o São Paulo mostrou que tem bastante dificuldade ainda de jogar Libertadores, né? Tudo bem que esses dois últimos jogos foi com o time B. Mas, assim, acho que um Brasileirão, uma Copa do Brasil, principalmente Copa do Brasil, cara, acho que é o que eu ia buscar, porque é um time que é um título que ainda falta, né? A premiação é muito alta. Eu acho que eu focaria na Copa do Brasil. Mas os dois times ainda têm muitos campeonatos aí para brigar até o final da temporada, Arthur. não, faz sentido, concordo. E eu acho que os dois times aí que fizeram esse final têm total capacidade de brigar por todos os títulos. Sim, claro que a gente está falando disso hoje, né? Não, a gente sabe que meio de ano tem aquela janela europeia, né? Que daqui a pouco, inclusive, Sim, vê muitos jogadores, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo, sendo sediados, né, pela Europa. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron. A gente tem o Danilo, o Paulo, você tem Luan, Lisiero, Igor Gomes, Sara. Então, assim, né, é ver como é que vai ser feita a manutenção do elenco, né? Porque provavelmente alguém deve sair, exato. conseguindo ter o 100% do elenco. Exato, exato. Mas, cara, antes até da gente pular para outro estado, o Corinthians acabou de anunciar o Silvinho como técnico. Silvinho que teve uma passagem curta pelo Lyon, foi uma das piores campanhas do Lyon no começo de campeonato. E o que você achou aí da contratação? Ah, cara, ele já é um cara que tem ali, querendo ou não, certa identificação, né? Ele era auxiliar do Tite, então a gente sabe que o Tite tem bastante daquele estilo de jogador que o Corinthians gosta, né? É um técnico novo, querendo ou não, tem 47 anos. O único clube que ele treinou foi o Lyon, que em 11 jogos ele teve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? Realmente não foi nem uma passagem longa, se a gente parar pra ver. Mas, cara, assim, eu acho que é uma boa contratação, sabe? Você contrata um técnico um pouco menos badalado, você vai dar uma chance. Eu acho ok. Eu gosto da contratação.
O problema é se o Corinthians e a própria torcida vão dar tempo para um técnico tão jovem assim, né? Por causa que o Corinthians financeiramente não vive uma situação muito boa, também tem um elenco bem ruim. Se a gente for comparar com outros que o Corinthians já teve, Corinthians multicampeão aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Uhum. E é isso, né, cara? Eu acho que a diretoria vai ter que ter muita paciência com o Silvinho. Eu até fui contra a demissão do Mancini. Eu não acho que ele estava fazendo uma temporada tão péssima assim. Claro que você ser eliminado do Paulista pelo rival que você classificou, ser eliminado de uma Sul-Americana do jeito que foi, é ruim. Mas eu acho que o elenco não tem muito mais a propor do que isso. Pelo menos não agora, né? Também, né? A gente até viu que no meio da semana aí o Corinthians tentou também contratar outros técnicos, né? O Aguirre parece que abriu negociação com o Aguirre e falaram que o Aguirre exigiu demais. Só que é que tá, tem que ver o que esse foi um valor muito alto ou ele exigiu demais pro Corinthians, né? Então tem todo esse lado também do Corinthians que a gente tem que ver, né? Se de repente o Silvinho, por ser muito novo, vai conseguir lidar. Só falando aqui rapidamente, cara, da passagem do Silvinho pelo Lyon da França, ele até 6 ganhando do Mônaco por 3-0 e depois teve um 6-0 contra o Angers, não sei como pronuncia. E depois disso, cara, no francês, teve uma sequência de 4 derrotas e 4 empates. E que foi o que culminou aí na demissão dele, né? Mas eu acho que assim, o técnico tem potencial, né? Ainda muito jovem, acho que ele tem potencial aí para o Corinthians aí numa Série A que eu acho que tá bom demais, né? Vamos ver o que vai ser aí do Silvinho. E boa sorte aí, porque vai precisar. Vai precisar. Sim. E, cara, então vamos pular aí. Você quer falar do que primeiro? Rio? É porque os outros estados seguem tudo normal, né? Eu vou até polemizar aqui com a fala do Gabigol. Porque no Rio deu Flamengo e Rio Grande do Sul deu Grêmio e foi a lógica, cara. Vamos Da seguir aí hora. pra qual estado? Vamos de Rio Grande do Sul, cara. O jogo foi hoje também, né? O segundo jogo da final. Bora, Acho que foi um bora. jogo aí também que vai dar bastante o que falar. Teve briga. Sim. Mano, foi Foi um na empate, né? torcida Um pro a um. Rafinha. Sim, o primeiro Mas. jogo foi 2-1, né, pro Grêmio. Gols do Diego Souza e do Ricardinho. E o gol do Inter tinha sido do Thiago Galhardo no primeiro jogo, né? Nesse segundo jogo foram gols do Ferreirinha, que está jogando Rodrigo Dourado ali, o gol de empate do Inter, mas que não adiantou de nada. No primeiro jogo já pesou demais também, né? Cara, é complicado, mano. Não sei o que acontece lá no Rio Grande do Sul que mano, o Inter não consegue vencer. Tudo bem que eu acho que o elenco do Grêmio é muito melhor. Eu acho que tem muito mais alternativas. E o Ferreirinha recuperou bom futebol com o Thiago Nunes. Eu acho Sim. que ele ficou um tempo aí sem jogar muito bem. Mas ele tá jogando demais. Ele fez gol na ida, não. Na ida, que nem se falou, foi o Diego Souza e o Ricardinho. É que ele fez na Sul-Americana. Uhum. Mas ele decidindo mais uma vez, né? Empatando aí pro Grêmio. E é isso, cara. Eu acho que não tem mais muito o que falar. O É, Inter pode trocar quantos técnicos for, que mesmo sem o Renato Gaúcho, não vai dar, não. não vai dar. Ah, até o que eu queria exaltar aqui do Grêmio, cara, é que desde que o Thiago Nunes chegou no jogo contra o Lanús, que foi um jogo pela Sul-Americana, lá na Argentina, inclusive, né? O Grêmio teve um total de 7 vitórias e um empate, que foi justamente o jogo de hoje, né? Foi o jogo do título. Nesses 7 vitórias e 2 empates, cara, nós tivemos um 8-0, um 6-2. Tudo bem que foram contra. Os dois jogos foram contra aquele Araguá, né? Mas, cara, assim, a gente vê que tá indo, né, cara? O time aí tá que eu acho que é bem rápido, né? A gente até achou que talvez o Thiago Nunes fosse demorar um pouco, né, para emplacar aí com o Grêmio. 8 jogos, 7 vitórias, um empate, tá bem demais, cara. E teve também agora a contratação do Douglas Costa, né? Sim.
que vai melhorar infinitamente aí o elenco. Pô, você vai ter Douglas Costa de um lado, Ferreirinha do outro. Eu acho que vai dar trabalho esse Grêmio esse ano. Sim, sim. E tem que ver qual Douglas Costa que vem, né, cara? Assim, apesar de ser um grande jogador, lembrar que o Douglas Costa já tem um tempo aí, né? Pode ser assim que tá devendo, né? Tá nessas indas e vindas entre Bayern de Munique e Juventus. Já tem um tempo, né, que ele não consegue mais apresentar um bom futebol. Mas a gente espera aí que ele ainda tenha boas chances no Grêmio, né, cara? Ainda que Sim, ele não é sim. novo, né? 30 anos. O problema do Douglas Costa é que ele, desde uns anos atrás aí, ele vive com muitas lesões, né? Desde Né? 2018. Ele se machuca, volta bem, se machuca e por aí vai, cara. Mas eu acho que o Grêmio tá se acertando. O Thiago Nunes é bom técnico, cara. É que ele ficou um pouco manchado pela passagem dele no Corinthians, que nem a gente já falou aqui diversas vezes. Que, enfim, queria implementar um novo estilo de jogo, não deu muito certo. Depois ele tentou voltar para um estilo um pouco mais retranqueiro, um pouco mais fechado. Não é o estilo de jogo que ele gosta de trabalhar, então automaticamente não ia dar certo também. Sim. Então eu acho que ele vai extrair boas coisas aí do Grêmio. Espero que não contra o Palmeiras, mas acho que vai ser um bom ano também para o Grêmio. Sim. E até só, não sei se tá ouvindo aí, mas tá chegando a carreta do São Paulo aqui na rua. Passou por aqui também mais cedo. É, a gente mora mais ou menos perto. Cara, só para falar aqui, o último, talvez o Douglas Costa demore um pouquinho aí para começar, né, cara? Porque assim, é bom lembrar, o Douglas Costa para fevereiro. O último jogo dele foi pela final do Mundial, inclusive, né, contra o Tigres. E outros números aqui, cara, o último gol que ele fez foi em novembro de 2020 e a última assistência foi em dezembro de 2020. Então, assim, de lá para cá ele teve acho que uns 10 jogos, mais ou menos, muitas vezes comendo banco. E, cara, assim, eu acho que talvez no futebol brasileiro ele tenha ainda alguma coisa que não é a mesma coisa que você jogar um campeonato alemão, a Champions League, um italiano, né? Mas, eu não sei, eu ainda fico com o pé atrás por causa das lesões. Mas é uma boa contratação de qualquer jeito. Sim, 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 com certeza, cara, com certeza. Eu acho que vai agregar bastante. E do lado do Inter, cara? Você tem alguma coisa para falar? Mano, o Inter eu acho que tá um pouco complicado ali na Libertadores. Não que não vá deixar de passar, mas eu acho que o Miguel Angel Ramírez vai ter que ter um pouco mais de paciência. Não sei É, como estão aí os torcedores colorados na internet, mas tem que ter paciência com ele. É um cara que tá chegando no futebol brasileiro agora. Ele tá entendendo agora mais ou menos o que é o Grenal, o que é o calendário brasileiro. Na Libertadores está com 9 pontos, está por um empate aí para se classificar. sim. Mas eu acho que na Libertadores segue tranquilo. Mas eu não sei, cara. Eu vejo o time do Inter num patamar um pouco abaixo, cara. Então não sei se o Inter vai reverter o trabalho do Ramires em títulos, pelo menos não nessa temporada, mas também não acho que vá ficar a desejar. Enfim, deve ficar ali no G6. E se demole aí os times lá de cima, ele pode pegar aí uma Copa do Brasil, quem sabe. Sim. É o que a gente fala, né, cara? A gente meio que já tem definido, né, os melhores times do Brasil hoje, lá na ordem, tá? Mas a gente tem Flamengo, Atlético Mineiro, os dois do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. E acho que daqui de São Paulo fica São Paulo e Palmeiras, né? Acho que seriam os 6 mais fortes. E assim, é pouca competição para muito time bom, né? Então é óbvio que alguém vai ficar de fora. Mas eu concordo, cara, é que assim, o que é complicado é que agora vai entrar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, né? Então são 3 competições aí para os times disputarem. Eu não acho, cara, de verdade que o Inter tem elenco para mais de uma competição. Tipo, até pode disputar uma Libertadores, uma Copa do Brasil com o time titular, mas assim, o time reserva do Inter eu acho bem fraco, cara. Acho que assim, é time para meio de tabela, talvez ali um time reserva, né? Se o Inter for fazer isso. Se o Inter quis resolver
deixar de mão os mata-matas, né, Libertadores, Copa do Brasil, que é difícil, eu acho que o Inter vem bem forte ao título. Mas se for tentar priorizar os 3 campeonatos, eu acho bem complicado pro Inter, cara. Não vejo o Inter com um bom elenco, não. Sim, não, se for brigar pelos 3, cara, eu também acho que uma hora a corda vai soltar para um lado aí. Eu acho que o Inter, que nem eu falei, não tem elenco para ganhar tudo. Mas deve ficar no G6. Eu não acho que o Inter deva perder uma vaga na Liberta. Sim, só se mais times se mostrarem fortes. Sei lá, às vezes o Silvinho ajeita o Corinthians, o Red Bull vem bem, que são coisas que a gente, pelo menos, não está conseguindo calcular agora em maio, né? Sim, sim. Mas eu acho que o Inter vai brigar lá em cima, no Brasileiro. E aí, que nem eu falei, Tem, se pintar alguma coisa, pode pegar algum mata-mata. querendo não, tem o Fluminense também, né? Que apesar de ter perdido a final pro Flamengo, também acho que até uma surpresa. Sim, O Santos pode vir forte também, né? Então, cara, de fato, tem que esperar, né, cara? O brasileiro é muito equilibrado. sim, sim. E... É Mas isso, vamos cara. lá, Tem mais vamos alguma lá coisa pra pro falar? Rio de Janeiro. Você já puxou o gancho aí do Fluminense? O que você achou das finais aí? Ah, cara, eu acho que assim, apesar de eu ainda. Sabe quando você pensa, putz, mano, será que dá pro Fluminense, mano? Mas a gente sabe que é difícil, né? Não acho que é algo assim pra tirar esse trabalho bonito, né, que tá sendo feito no Fluminense, do Roger. Mas assim, eu acho que o Fluminense mostra que pode brigar sim, cara. Foi 1-1 no primeiro jogo, teve lá o 3-1, né, no segundo, se eu não me engano. O primeiro foi 2-1 e o terceiro 3-1, né? É, isso aí. Mas assim, cara, de qualquer jeito, acho que não é nenhum absurdo. Não, foi 1-1 mesmo, cara, o primeiro jogo. Não, tá certo, esquece. Foi 1 e 3-1. Mas assim, cara, eu não acho que é absurdo, não. O Fluminense perder pro Flamengo, sabe? Tipo, o Flamengo é um excelente time. Tem ainda, não sei se hoje seria aí o melhor do Brasil, né? A gente sabe que não é mais aquele Flamengo do Jair Jesus, mas, cara, atual campeão brasileiro, ainda tem um elenco fortíssimo, né? Vai ser muitos jogadores na seleção. É isso, cara. Eu acho que, assim, legal pro Fluminense, primeiro de tudo, que tá muito bem na Libertadores, né? Teve esse tropeço aí no meio de semana contra o Júnior Barranquilla, né? Se não me engano. Mas, cara, tá vivíssimo ainda, tem como classificar. Então, o River, ele, assim, apesar de estar meio ali pau a pau ainda com o Fluminense, não sei se você viu que o River, ele tá com mais 2 infectados, né, pro próximo jogo, que é Sim, sim. justamente contra o Fluminense, né, primeiro e segundo colocados do grupo. Então, não sei agora o que o River vai fazer não, hein. Mas será que nenhum vai voltar? Não sei se já passaram os 40 dias. Putz, eu não Quer sei dizer, também, 40 cara. não, 14. Eu ia 14. falar quarentena e misturei com 40 dias. Cara, eu também não sei como tá, mas... eu acho sim, eu acho que esse jogo, cara, é obrigação do Fluminense ganhar. Porque assim, vamos, convenhamos, né? Putz, foi histórico, não sei o quê, mas o River ter ganhado do Santa Fé com aquele time lá foi, meu, foi vexame pro Santa Fé. Não, pô, os caras só chutaram uma vez. Mas se o Então, River ganhar com 9 contra o Flu, já entrega a taça, mano. não, a taça de São Paulo, pô. Não, pô. Caralho, velho. Mano, se ganhar com 9 do Flu vai ser um absurdo. Vai. Aí eu dou razão pra torcida xingar o Roger, porque até então eu Sim. acho que tá tudo normal, mano. O Flu até tá bem no grupo dele, que eu não esperava. E quanto o Flamengo, cara, é difícil. O Flamengo é o melhor time do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Então é complicado. Mas se perder pra 9 cara do River. Aí é feio mesmo. E dos 9, ainda nem todos são titulares, né? Tem muito reserva lá. Mas vamos falar aí do jogo, Pedro, do Flamengo Fluminense. A gente tava falando aí bastante do Flu. Mas, cara, acho que o Flamengo foi bem superior. Acho que inclusive teve 2 frangos do Marcos Felipe. O Marcos Felipe também errou na saída de bola ali pra que culminou no pênalti do Flamengo, né? Ele, Sim. mano, arregaçou a Rascaeta. Mas, cara, eu acho que não tinha muito o que fazer, não. O Fluminense não mostrou esse poderio
enfim, para vencer o jogo, caso o Marcos Felipe não tivesse falhado. Não foi bem mesmo, cara. Assim, até se a gente pegar nos números, né? Até que o Fluminense acabou tendo algumas vantagens, pelo menos no primeiro jogo, né, cara? O segundo jogo foi passeio total do Flamengo, então não tem o que falar. Mas o primeiro jogo, que eu acho que foi um jogo mais equilibrado, ó, o Fluminense ele teve 64% contra 36% de posse de bola. Ah, não, esquece, isso aqui é do Flamengo, eu inverti os lados. O Fluminense não foi melhor em nada mesmo, então. Até tentar dar uma aliviada aí pro Flusão, mas não tem como não, cara. Assim, foi domínio total do Flamengo mesmo, né? Principalmente no segundo jogo, né? Cara, 3-1, o time jogou demais, não deu nem chance pro Flu. Mesmo quando o Fredão meteu aquele gol, você pensa, puta, agora vai, isso aqui não foi. Né? Mas, assim, eu não sei. O que me parece é que até agora as contratações do Fluminense, cara, ninguém tá jogando, né? Porque a gente vê, o Samuel Xavier não jogou, o Manuel não jogou, o David Braz não jogou. O Abel Hernandes e o Bobadilha entram, mas assim, né? Sim, o Abel até fez o gol, né, na ida, na primeira final, também fez um gol na Liberta, mas ele não é titular. O único que tá realmente entrando e fazendo alguma coisa diferente é o Casares. Mas assim, ainda acho que tem muita coisa assim para melhorar, né, no time do Flu. Eu acho que já deram uma boa amostragem, né, nesse quase primeiro semestre aí. Mas, cara, eu queria ressaltar aqui do Flamengo que, assim, a gente vê que, na minha opinião, pelo menos, o pior do Flamengo nos dois jogos foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, assim, já há um tempo, né, tá bem abaixo. Eu não sei, cara, se de repente já seria alguma coisa assim, até do Rogério Ceni pensar em jogar assim o Bruno Henrique só com o Pedro. Porque, assim, cara, o Bruno Henrique não tá jogando. Isso já vem há tempos, né? Só que principalmente nessas duas finais eu acho que deu pra ver que o Bruno Henrique tá bem abaixo. O que você acha, cara? Você acha que o Pedro tá merecendo essa chance no lugar do Bruno Henrique ou você acha que ia quebrar demais o time? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, de fato, mano. Eu assisti os dois jogos. O Bruno Henrique não vem jogando bem. Não vem. Assim, o bom do Bruno Henrique é que nem a gente fala, ele deixa que o Gabigol fique um pouco mais dentro da área, né? Sim. Mas eu acho que sim. O Rogério, inclusive, no jogo da ida, colocou Gabigol e Pedro juntos para jogar. Não de titular, mas. Mas enfim, ao longo do jogo foi isso e acabou dando certo, né? O Pedro acabou saindo bastante da área, o Gabigol chegou a jogar até na lateral do campo, porque o Flamengo ficou com um a menos em certo momento. Não, Então. no primeiro jogo não, pô. Ah, puta, eu tô confundindo com o da Liberta. Eu tô confundindo com o da Liberta, que eu também assisti o da Libertadores. Não, mas Mas enfim, esquece. Tudo que eu falei aí foi no da Libertadores. Mas você vê que tem alternativas, né? Você tem alternativas para suprir, né, a ausência de um dos dois. Às vezes pode ser Bruno Henrique e Pedro, quem sabe? Às vezes quando o Gabigol estiver em seleção. sim. Então eu acho que o Rogério tem que pensar assim nessas alternativas, porque ele tem muitas opções ali no ataque. E ele vai ter que pensar mais ainda por conta que ele tá para perder o Gerson, aparentemente. O Olympique de Marseille está muito em cima, o Atlético de Madrid falam que vai entrar na negociação também. E até o Rogério Ceni falou que se o Gerson sair, ele vai precisar de reforço para recompor a peça. Assim, o Rogério já vem pedindo, né, os reforços há algum tempo. Apesar de. Então, assim, realmente, né, a gente vê que o Flamengo de um tempo para cá não tá contratando tanto, né? Teve aquela época lá que, cara, trouxe aquele trio, né, que foi o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique. E depois disso, realmente, assim, tá um pouco mais moderado. Trouxe o Pedro, um pouco depois aí, sei lá, você trouxe o Gustavo Henrique, que ele não veio até que badalado, né? Acabou que não vingou. Michel, que não deu certo, Vitinho, que não deu certo. Mas sim, eu acho sim que o Flamengo vai precisar sim de jogadores, cara. Tem o Thiago Maia, né, que tá lá, só que ele não sei se ele já tá, como é que ele tá de lesão, né, que ele se machucou no ano passado. Tá desde novembro, eu acho, fora. Não sei se ele já teria condições de jogo, porque assim, o contrato dele de empréstimo vai até junho. Também tem que ver se o Flamengo teria interesse de renovar.
Porque eu lembro que ele tava jogando bem, cara, até ele se machucar. Sim, O sim. Thiago Maia. Talvez seja até uma opção do elenco, né? Ali a alternativa pro Gerson. Claro que ele é um jogador um pouco mais de marcação e tudo mais. Mas até para a gente falar um pouco mais dessa negociação do Gerson, dois nomes que estavam sendo bem cotados pelo Flamengo, segundo internet, óbvio, o Alex Vidal e o Renato Augusto, cara. O que você acha dessas duas contratações? Cara, o Renato já é um jogador que tem identificação, né, com a torcida do Flamengo. Tudo bem que ele ficou bem marcado pela passagem dele no Corinthians recentemente, mas eu acho que já é esse jogador um pouco mais parecido até com o Diego, vamos dizer assim, que é um cara de meio de campo, que com o Tite chegou a jogar certo momento de volante. E, e o Vidal, cara, é um jogador que sempre flerta com o Flamengo, ele sempre comenta as coisas do clube, dá like, fala que vem jogar. E eu já acho que é um jogador mais parecido com as características do Gerson. Uhum. Inclusive, eu já cheguei a assistir jogo dele na Copa América, né? Com o Chile e Japão, que foi 4-0 pro Chile. E, cara, ele é de fato um cara que fica lá atrás, bem forte na marcação, mas ele avança junto com o time. E eu acredito que ele se encaixaria muito bem, mano. Se eu fosse escolher um dos dois, talvez eu escolhesse o Vidal. Mas eu não sei, eu acho que são duas peças que supririam bem a ausência do Gerson. Só não sei o Renato Augusto se não ia ter um conflito ali de posição, porque iam ser 4 meias de criação, né? Everton Ribeiro, Diego, Renato Augusto e Arrascaeta no time. Sim. Até tem outros dois nomes, né? Um é nome meu, tá? Mas assim, que eu já vi que foi especulado por outros times do Brasil, que é o Paulinho, né, cara? A gente vê muito aí que o Bragantino, principalmente, estaria interessado aí na volta do Paulinho. Lembrando que o Paulinho, antes de jogar no Corinthians, ele era do Bragantino. Eu não sei, cara, de repente o Paulinho também seria aí uma opção pro Flamengo. Eu acho o Paulinho um bom jogador, cara. Apesar dele ter sido muito marcado negativamente ali na seleção brasileira. Querendo ou não, né? As duas Copas do Mundo dele foram muito ruins. Mas o pré-Copa do Mundo dele, cara, pra mim ele era o maior jogador da seleção naquela eliminatória. Sim, ele fez até hat-trick lá no Uruguai, não foi? Sim, acho que foi no Uruguai. Então, assim, cara, o Paulinho jogava muito bem. Não foi bem na Copa, como muitos jogadores, né? Até aí Neymar, Coutinho também não foram bem. E por causa disso são jogadores ruins, né? E, cara, um outro também que eu vi que foi recentemente também, que foi ali oferecido, né? Para o Flamengo é o Luiz Gustavo. Jogou no Olympique de Marseille, Fenerbahçe. Então, dele, cara. Eu achei ele bom, eu gosto dele. Eu acho que ele ficou muito marcado aí na seleção, porque ele era daquela geração do 7-1. Mas ele é bom, mano. Ele era até atacante no começo de carreira, mas ele foi jogando de volante. Inclusive na Turquia, de vez em quando, ele jogou de zagueiro. E eu acho ele bom, um bom jogador. Não sei se seria a característica certa ali que o Flamengo procura, Ele mas é mais. pelo menos o Flamengo poderia liberar um pouco mais o Diego, né? Hoje o Diego faz esse primeiro volante, armando o time lá de trás, Sim. mas talvez aí inverteria esse papel. Sim. É que assim, todos esses jogadores, a gente vê que são jogadores de idade mais avançada, né? Sim, Então, assim, tem que ver como é que eles estão hoje, né? Eu vou admitir, cara, eu não vejo o jogo do Fenerbahçe, eu não vejo o jogo da China para ver como estão Paulinho e Renato Augusto. O Vidal a gente sim. até viu um pouquinho, né? A gente que ele ainda tá na Europa. Mas, cara, assim, de fato, talvez tirando o Vidal, tem que ver como é que esses três jogadores viriam, né? A gente vê que o Renato Augusto, apesar dele ser volante, ele era um jogador que tinha muito bom passe, né? Até aparecia bastante no ataque. Eu sou muito fã do Renato Augusto, cara. Pra mim, dos quatro que eu mais gosto é o Renato Augusto, assim, de longe. Uhum. Mas, cara, de repente tem que ver como é que eles estão hoje, né? A gente vê Sim. muito hoje no futebol brasileiro que os jogadores, conforme vão ficando mais velhos, eles vão recuando mais, né? Vão ficando mais sua marcação. Ah, é Então, normal, né? Corre um pouco menos, né? então, tem que ver como é que seria, cara. Outra opção seria, de repente, adotar, né? Aquele esquema de três zagueiros, né? Caso perca o Gerson, ele tem como botar o Pedro e o Gabigol no ataque, recuar um pouquinho o Bruno Henrique, fazer aquela linha de três, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Dá para botar um Diego e o Ilharão, né? Daí Rodrigo Caio, Felipe Luiz, enfim, dá para ele mexer, cara, mesmo com as peças que ele já tem hoje.
Porque ele tem um 12º jogador que é o Pedro, né? Então, assim, acho que mesmo com o elenco de hoje ele tem como mexer. Mas, claro que reforços são sempre bons, né? Sim, com certeza, cara, com certeza. Acho que uma opção não falta pro Flamengo. Eu acho que dessas que você falou, talvez a mais difícil seja o Paulinho, que ele tá inclusive treinando, né, no Red Bull Bragantino, pedindo a rescisão porque ele não consegue voltar para a China. Eu acredito que ele ficaria, só se ele der uma de Ronaldo Fenômeno, que fez a recuperação inteira no Flamengo e foi pro Corinthians. Bom. Mas eu acho que o Paulinho, se vier pro Brasil, deve ficar com o time de Bragança Paulista. Não, do Paulinho é informação minha, né? Assim, não é minha informação, mas o nome assim que eu falei que talvez pudesse, né? A gente vê que ele já tá aí no Brasil, já demonstrou interesse no Bragantino, é um grande jogador, querendo ou não, né? Então, assim, é um nome que talvez, né? Vai que o Flamengo, putz, tem o Paulinho, né? Vamos dar uma olhada nele. Não, tá certo, concordo com você também. Eu gosto Oficial. dele. E seria um bom nome até. E falar da pior final que teve, né? Nossa, a final mais chata é essa, mano. A Confederação Mineira tinha que mudar esse regulamento, porque foram 2-0-0 as duas finais entre Galo e América, e o Atlético acabou ficando com o título por conta da melhor campanha nos pontos corridos. E fica sem emoção nenhuma, final sem gols, não teve nem gol de pênalti. Inclusive o América perdeu um pênalti durante os 90 minutos, mas não teve nenhuma disputazinha ali e tal para dar uma emoção, e foi muito chato, cara, muito chato. O que você achou aí? Cara, assim, primeiro de tudo, que eu acho que o. É bem feio pro Atlético, cara. Apesar de ter ficado com título e tudo mais. Foi melhor nos dois jogos, na minha opinião. Né? Foi um time que, assim, teve mais finalizações. Não foi também como se tivesse tido o dobro, o triplo de finalizações, mas foi um pouco melhor, né? Principalmente no primeiro jogo. Mas, sei lá, cara, eu acho que. Sabe quando você ganha aquele título, mas você fica meio que tipo, nossa, mano, mas 2-0. Não, mas ganhou um título, legal, mas. E aí, é isso? Tipo, a gente não consegue ganhar do América Mineiro numa final de Campeonato Mineiro, cara? E se pegar, tipo, sei lá, um River no mata-mata na Libertadores, né? Porque pode acontecer esse cruzamento, né? O River tá se classificando em segundo, pode pegar aí um Atlético Mineiro, né? Tipo, Até o próprio São Paulo, né? O São Paulo deve se classificar em segundo na Libertadores. eu não sei, cara, se tem alguma. É que eu lembro que há um tempo atrás tinha aquela regra de que os brasileiros não podiam se cruzar, né? Eu sei que tem na Champions, na Libertadores eu acho que não tem não, porque estão até especulando que o São Paulo queria pegar o Flamengo aí na próxima fase. Sim. Mas assim, eu acho que mostra que talvez o Atlético, apesar de ter vindo de bons jogos, né? Veio de algumas boas vitórias, o Hulk desabrochou, mas, sabe, eu acho que esses dois jogos aí de final meio que mostraram que ainda tem muita coisa para fazer, né? Sim. Cara, a gente nem vamos falar aí do jogo do Mineiro, foi bem chato, que nem a gente está citando, mas algo que pode ser correlacionado indiretamente. Recentemente, o Renato Gaúcho foi oferecido ao Corinthians, mas o próprio recusou, falou que quer ficar no Rio de Janeiro, se pintar uma proposta do Rio, ele pensaria melhor. Cara, você acha que de fato aí o Renato vai aceitar só o Flamengo? Ou ele deve partir para um Atlético Mineiro que inclusive já o procurou no começo do ano, cara? E não se Então, acertou com o Cuca, né? A gente ganhou o título, mas que a gente tá falando. Foi um 0-0 com a América, que se fizesse o gol de pênalti ali nos 90 minutos, o Atlético tinha perdido o título. sim. E, putz, cara, que pênalti, né, pro cara perder. 90, né? Foi um pouco antes. Sim. Mas assim, já foi bem no. Porque reta final ali do segundo tempo, né, cara? Não podia mesmo perder, mas. Sei lá, né, cara? É triste, cara. Eu queria muito que a América ganhasse. Sim, ia ser da Mas. hora, pô, o Lisca doido lá. Cadê? Confirmando, né, seu bom trabalho, que nem a gente já vem falando aí ao longo de todos os nossos podcasts. Sim. Só falando então, vai um pouquinho do Renato. Eu não sei, porque assim, a gente sabe que no Rio. Assim, eu não vou nem descartar totalmente o Fluminense, porque ele é um técnico que tem identificação com o Fluminense, né? A gente tem que lembrar que ele já jogou no Flu, já foi treinador do Flu. Se não me engano, inclusive era ele, né? Aquele técnico da final Flu e LDU. Foi ele mesmo. Não é um cara que tem identificação com o Fluminense, né?
não sei se de repente ele aceitaria ganhar um pouco menos, mas claro que aparentemente o foco dele é o Flamengo, né? Mas, cara, eu também não sei se ele vai querer ficar esperando aí o Rogério ser mandado embora, né? Claro que o Rogério vai ficar com pressão aí até começar a ganhar, a mostrar um futebol melhor no Flamengo, né? Apesar dos títulos aí, a torcida ainda pega muito no pé dele. Mas não sei não, cara. Eu acho que se o Atlético Mineiro mandar o Cuca embora, eu acho que ele tem chance sim de ir pro Galo, cara. Mas assim, é outro, né, também, que o Cuca ganhou o Mineiro, tá classificado na Libertadores. Então, assim, o que agora vai ter que fazer o Atlético pro Cuca ser mandado embora? Não vai, se for só jogar mal, eu acho que o Atlético não vai mudar o técnico, né? Se de repente se for eliminado assim logo de cara numa Libertadores, daí sim. Mas daí o Renato vai querer ir pro Atlético só para disputar o brasileiro? Mesma coisa pro Flamengo, né? Eu acho que o Rogério só deve sair em caso de eliminação de alguma competição. Não acho que deve ser antes disso. Então tem que ver esse lado também, né? Se ele ia querer só para disputar um título e ficaria para o ano que vem mesmo, né? Nas disputas maiores. Sim, sim. Não, faz sentido, faz sentido. Eu acho que o Renato, se vier uma boa proposta, enfim, tô falando até de Palmeiras, mas de Palmeiras, Galo e tal, eu acho que ele aceita. Que o Corinthians, cara, ele é um técnico que tava querendo título, brigava por título, até conquistou alguns todo ano. E aí você vai para um Corinthians, mal financeiramente, para brigar lá embaixo, eu acho que seria um desgaste muito grande. Sim, sim. Então, e também tem aquilo, né? Até aquele meme que é meio verdade, né? Que eu vi no Twitter, que é aquilo lá, o Renato ele pediu um salário alto, né? Vou colocar aqui 1 milhão só para ficar número redondo. Tá. Renato pede 1 milhão de salário. Corinthians faz contraproposta com um salário mínimo e que ele só vai receber quando sair do clube e entrar com ação na justiça. Porque a gente sabe que é meio que a realidade do Corinthians, né, cara? Sim. Não adianta nada, de repente o Renato pediu um salário alto, os caras falam beleza e não pagar. Porque a gente sabe que vira e mexe o Corinthians tem atrasos salariais e outras coisas. Então, cara, é toda uma dor de cabeça que tem total sentido o Renato não querer, né? Em outros casos, cara, e se ele tivesse para uma seleção também, né? Eu acho difícil o Tite cair antes da Copa. Vai que dá um desastre aí, de repente, nessa Copa América. A seleção tá mal nas eliminatórias, que é difícil, não. O Brasil acho que tá com 4 vitórias em 4 jogos. Mas, sei lá, né, cara? Também tem sempre essa opção. Eu acho difícil, cara. Eu não sei. Eu não chamaria o Renato para ser técnico da seleção. Inclusive, se ele for técnico do Palmeiras, eu vou torcer contra o Palmeiras e tá registrado aqui. Que isso, cara? Mas por quê? Eu não gosto dele, mano. Não gosto. E ainda mais se ele assumir agora, eu acho injustíssimo o Palmeiras mandar o Abel embora. Por causa do jeitão dele ou, tipo, o estilo de jogo? Os dois. Os dois. Por quê? Eu não vou ser São Paulino, não, mas eu decido aí que time eu torço aqui. Red Bull, São Paulo, foda-se. pô. Red Não, Bull, São Red Paulo. Mas me ajuda aí, pô. Red Bull. Tá bom, justo também. Pô, o Red Bull que lançou uma camisa bonita pra caramba, não sei se você viu. Ah, mano, Red Bull sempre lança uns uniformes interessantes aí. Putz, muito louco, mano. Falando em uniforme, cara, acabou o jogo aqui, eu comprei uma camisa do Luan. Ô, louco, sério? Já comprei, já tô esperando chegar. Aí sim, mano, aí sim. Falei que ia comprar a camisa do jogador que metesse o gol na final, como eu já tenho uma do Luciano, foi a do Luan. Ô, louco. Aí sim. Então é isso, cara. Acho que é isso. Terminamos aqui, passamos por quase todas as finais. Teve mais clássicos, né? O Fortaleza foi campeão em cima do Ceará, o Náutico foi em cima do Sport. Mas é isso, Pedro. É isso aí. Falou. Valeu, Arthur. Valeu, gente. Vai São Paulo.